segundo vídeo do meu compromisso de 30 dias que eu fiz com vocês. E hoje eu vou falar sobre o pacto silencioso que muita gente faz e não fica sabendo. O que é esse pacto silencioso? Primeiramente, a gente está acostumado a consumir coisas sem pensar no que a gente está consumindo. Então, por exemplo, eu assisto uma série, eu assisto um filme, eu escuto uma música e eu não reflito sobre aquilo que eu estou consumindo. E de pouquinho em pouquinho, com esses conteúdos que você vai consumindo, você vai manifestando coisas na sua vida que estão de acordo com a vibração daquele conteúdo. Então, por exemplo, pessoas que só escutam músicas que falam de tristeza, de depressão, etc., consequentemente, é possível dela desenvolver uma depressão por conta das músicas que ela escuta e a vibração que ela está emitindo, que ela está colocando ali na cabeça dela todo dia. Ou, por exemplo, pessoas que gostam de assistir muitos filmes de terror e, consequentemente, acabam tendo pesadelo, passando por situações apavorantes, e ela não correlaciona com, de repente, um filme que ela assistiu e que fez com que ela sintonizasse naquela vibração. E por que eu chamo isso de pactos inconscientes? É porque, muitas vezes, quando a gente assiste um filme, uma série que tem alguma entidade ali envolvida naquela série, provavelmente aquela série ela é uma oferenda. E por que eu falo isso? Porque eu já fiz ritual com a deusa Hecate, e ela é uma deusa que ela aceita oferendas. Então, por exemplo, ela gosta de alho, ela gosta de arte, ela gosta de uma vela, você acender uma vela em homenagem a ela, pensar nela, mentalizar ela na hora que você acender essa vela. E principalmente ela gosta muito de quem pratica magia, mas existem outras deidades e também entidades e seres que aceitam oferenda, que não querem aquela oferenda para necessariamente trabalhar uma energia boa nas pessoas. A gente está cansado de saber que em Hollywood e em outros lugares eles praticam rituais, eles cultuam certas deidades e, com certeza, muito desses filmes e séries são oferendas. Isso ficou muito claro para mim no dia que eu decidi maratonar uma série chamada, eu acho que é Wayward, algo assim, da Netflix, que fala da porta e tem toda aquela questão da manipulação mental e etc. E eu decidi assistir essa série no momento lá que mostram todos os adolescentes bebendo e quando a menina percebe que a irmã dela é uma pessoa ruim, algo assim, mostra uma estátua de e é um deus pagão, tá? É o deus Pan que tá naquela estátua. E aí na hora que eu vi aquilo, entendi, essa série é uma oferenda. Provavelmente as pessoas que produziram cultuam esse deus e decidiram fazer uma oferenda, né? Então, como que é essa oferenda? Eles fazem a série, vai criar um egrégora em volta da série, pessoas vão assistir, vão maratonar. Cada episódio ali é um pedaço de um ritual, que vai acontecendo de pouquinho em pouquinho, até você chegar no ápice, no final da série, você concluiu ali a história e tudo, e você vai dormir. E você tá inconsciente, você nem sabe que aquela série ali era uma oferenda. Você foi dormir tranquilamente, você não se importa com o que você sonha, você não se importa com o seu inconsciente. O que acontece? Enquanto você está dormindo, você nem vai lembrar do que você sonhou, mas com certeza houve uma abertura ali para aquela entidade que estava ali trabalhando na energia daquela série de atuar na sua mente de alguma forma. Como era uma série que falava sobre controle mental e etc., minha interpretação pós assistir a série e dormir e ver as coisas que eu sonhei por conta de ter assistido essa série, eu entendi que era algo para facilitar que você fosse manipulado de alguma forma por alguma coisa posterior, para você ter uma abertura maior para esse tipo de manipulação mental, tá? E essa manipulação mental, pelo que eu entendi, está no âmbito do sofrimento. Por quê? A série ela trabalha bastante com as cores, e uma das cores que estavam bem presentes naquela série era o azul. Tem uma coisa em inglês que a gente chama de feeling blue, né? Que é quando você se sente meio depressivo, meio triste. Existem entidades e energias que se alimentam da nossa tristeza, da nossa depressão, e elas estão causando muitas vezes esses pensamentos na gente e a gente acha que somos nós. Mas na verdade não somos, não é a gente. O erro que a gente está cometendo é baixar a nossa vibração para ouvir essas entidades.
Então, se a gente mantém uma vibração alta, a gente não escuta, é como se fosse um rádio. Você sintoniza o rádio numa frequência mais baixa, você escuta esses pensamentos negativos, essas ideações suicidas, pensamentos de morte, etc. Mas se você sintoniza um pouco mais alta a sua vibração, automaticamente você muda a frequência e as coisas e as mensagens que você vai ouvir vão ser diferentes dessa vibração. Sabendo disso, eu comecei a entender até os crentes. Porque você vai encontrar muito crente que fala que um monte de coisa é do demônio. Não é que tudo seja do demônio, não é isso. Mas, de fato, algumas séries são oferendas, algumas músicas são oferendas, alguns shows de artistas aí que vocês assistirem, você vê que tem toda uma ritualística ali no show e etc, é porque na verdade eles estão fazendo ritual. E muitos desses artistas famosos, esses músicos grandes, eles cultuam algumas entidades. Quem trabalha com magia consegue identificar muito bem algumas dessas entidades, tá? Existe uma série de simbologia, de gestos, de palavras de poder que a gente utiliza quando a gente faz um ritual. Então, hoje que eu levo a prática da magia a sério, tive que me preparar, fazer uma série ali de passo a passo, toda vez que eu vou fazer um ritual, fazer oferenda, falar de uma determinada forma, usar algumas palavras de poder. Eu comecei a identificar isso nos shows, em algumas músicas, e eu fui diminuindo o meu consumo de música, de séries, de filmes. Por quê? O magista, ele tem que ser o mais neutro possível. Ele tem que ter muito autocontrole. A gente entende que, por exemplo, o álcool é um portal. Qualquer coisa que vai te gerar autodestruição são portais. Álcool, pornografia, tudo isso vão abrir portais na sua mente para determinadas entidades poderem atuar. Eu sou magista, eu preciso estar com a minha energia o mais limpa possível para que eu não seja manipulada facilmente por nenhum tipo de energia. Eu percebi que isso é um tipo de pacto silencioso. Você está fazendo um pacto com entidades, energias que você nem sabe o que é, e você segue sua vida de forma totalmente inconsciente. E depois você não entende por que você está adoecendo com frequência, por que você tem ansiedade, por que você tem depressão, por que você tem uma série de coisas que não tem explicação aparente. E como que isso ficou muito claro para minha vida? Eu sempre tive problemas com o meu ciclo menstrual. Quando eu era adolescente, eu fiz um exame que mostrou que eu tinha ovário micropolicístico. E aí eu fui investigar o que era. A única coisa que me recomendaram foi um anticoncepcional. Eu tinha 15 anos e comecei a tomar remédio. Nem precisava, até porque existe alguns tratamentos naturais e eu acredito muito em tratamento natural. Mas naquela época eu era uma adolescente, eu não tinha informação igual eu tenho hoje, então eu simplesmente acatei, comecei a tomar anticoncepcional para controlar a minha cólica, o sofrimento todo que a minha menstruação causava. Porém, eu fui envelhecendo e eu não gostava de tomar anticoncepcional, porque eu me sentia mal. Eu sentia que alguma coisa não me fazia bem quando eu tomava anticoncepcional. E eu parei 100%. E todo o sofrimento com a menstruação voltou. E eu fui atrás de investigar, eu fiz exames de sangue, eu descobri que a minha testosterona era acima da média para mulheres, descobri uma série de coisas sobre a minha saúde, até mesmo aqui na Inglaterra. Tirei raio-x, fiz ultrassom, diversas coisas para olhar meu útero e estava dizendo que eu não tinha ovário policístico, mas eu tinha todos os sintomas de uma pessoa que tinha. Eu sentia muita dor, eu sofria menstruação irregular, eu não conseguia saber quando que ia descer, nunca. Era muito difícil. Outra coisa que a menstruação me causava era depressão. Eu mesma comecei a estudar, a pesquisar por conta mesmo, o que era esse fenômeno que acontecia comigo. E aí eu descobri que era uma coisa bem rara, que atingia cerca de... eu não lembro qual a porcentagem das mulheres, mas era uma porcentagem baixa e que não tinha explicação. Que algumas mulheres ficavam com extrema depressão durante o período menstrual, principalmente na TPM. E eu tentei de todas as formas resolver isso, até que eu decidi fazer um ritual de magia focando 100% no meu útero, de me reconectar com a minha energia feminina, de cortar qualquer vínculo energético
com o meu útero de entidades e seres que eu não autorizei a fazer isso, porque a maior moeda de troca que você pode oferecer para uma entidade é o seu próprio sangue. E se você é uma mulher cheia de problemas no ciclo menstrual e etc., com certeza você está oferecendo o seu sangue para alguma entidade, principalmente se você já fez exames e tudo e não conseguiu identificar o problema, com certeza o problema deve ser espiritual. E desde quando eu fiz isso, minha menstruação finalmente regulou, eu estou conseguindo prever quando que ela vai descer direitinho, eu não estou sofrendo mais igual eu sofria, eu simplesmente fiz as pazes em ser mulher, fiz as pazes com o meu feminino. Isso foi a maior prova para mim que nem tudo é só medicina, medicação, remédio. Tem coisas que você vai realmente buscar o espiritual. Tem coisas que a única explicação vai ser espiritual. Tomem muito cuidado com o que você consome, com o que você assiste, as músicas que você escuta, porque tudo isso está influenciando de alguma forma na sua mentalidade. E a sua mente é o asset mais valioso para essas entidades. Porque se sua mente está fraca, significa que você é facilmente manipulado. Mas eu não estou falando, tipo assim, a entidade vai vir aqui me manipular para eu ficar depressivo, nem nada. Não. Tem alguém ali que quer ganhar muito dinheiro em cima de você, ela faz um ritual, lança um filme, e aí ele quer que aquele filme faça muito sucesso, já tem uma gama de pessoas ali com a mente propensa a se interessar para assistir aquele filme. E, consequentemente, gerar dinheiro para a pessoa que fez um ritual ali para a entidade e pediu que o filme fosse visto por muitas pessoas, que a música fosse escutada por muitas pessoas. E você aí é só uma pecinha fácil de manipular, porque não tá nem aí pro que consome, pro que escuta, pro que assiste. E vira aí uma massa de manobra em muitos aspectos, né? Essa massa de manobra é muito utilizado o termo para política, mas você pode ser uma massa de manobra espiritual também. Alguém que sabe fazer rituais, sabe agradar as entidades, decide fazer e você já está com a mente ali sintonizada para ser manipulado, porque você maratonou uma série que foi oferenda, porque você se programou, né, sem perceber, inconscientemente fez alguns pequenos pactos invisíveis, que facilita de você ser uma massa de manobra para alguém que vai manipular as energias para atrair benefício próprio, tá? Então, tomem muito cuidado. Esse vídeo eu trouxe um assunto bem íntimo, mas de extrema importância, porque depois que você começa a praticar magia, a sua energia ela tem que ser muito bem cuidada. Então, mesmo se você não tem a intenção de praticar magia igual eu pratico, cuida da sua energia, cuida do que você consome, cuida do que você assiste, tá bom? Beijão!